O presidente Lula esteve no Espírito Santo para anunciar a recuperação do Rio Doce, mas, claro, voltou a falar sobre o assunto do momento, né? A taxação de produtos dos Estados Unidos. Lula disse que vai recorrer a todas as instâncias para evitar a aplicação da tarifa de 50% a partir de 1º de agosto. O presidente Lula esteve em Linhares, onde fica a Foz do Rio Doce. Ele anunciou o pagamento de 3 bilhões e 700 milhões de reais como parte do acordo de reparação a pescadores e agricultores de Minas Gerais e Espírito Santo, que foram diretamente afetados pelo rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. Eles vão receber um salário mínimo e meio por mês durante 3 anos. Depois, um salário mínimo mensal por mais 1 ano. Durante o evento aqui no Espírito Santo, o presidente Lula voltou a criticar Donald Trump pelas taxas anunciadas contra produtos brasileiros. Lula disse ainda que vai buscar todas as instâncias para evitar a taxação. E caso a medida não seja revista, o governo vai aplicar a lei da reciprocidade. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. E ainda nesse assunto, a China criticou as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros. O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que os Estados Unidos estariam tentando interferir em assuntos internos do Brasil. Em declaração, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que o respeito à soberania das nações é um dos princípios fundamentais da ONU, a Organização das Nações Unidas. Tarifas não devem ser usadas como instrumento de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países, disse. Na quarta-feira, Donald Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O republicano atribuiu a taxação à relação comercial injusta entre os países e ações do Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ser questionado por jornalistas em Washington se iria conversar com o presidente Lula, Trump respondeu: "Talvez em algum momento eu fale com ele. No momento, não. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta." Na quinta-feira, Donald Trump anunciou que o Canadá, o segundo maior parceiro comercial do país, será taxado em 35% a partir do dia 1º de agosto. Em uma carta, o presidente americano afirmou que o Canadá não colaborou com os Estados Unidos e que essas tarifas podem aumentar ou diminuir a depender da relação entre os dois governos. O presidente americano viajou ao Texas para avaliar os estragos da enchente que atingiu o estado. Mais de 120 pessoas morreram e 170 seguem desaparecidas. E a gente segue falando dessa possível taxação, porque se for confirmada a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos, o impacto na nossa economia pode ser enorme, 20 bilhões de reais. E um dos reflexos aí mais temidos é a perda de vagas no mercado de trabalho. Cerca de 100 mil empregos estariam em risco só esse ano. A taxa de 50% a produtos exportados para os Estados Unidos deve provocar desemprego e prejudicar o PIB do Brasil, de acordo com o levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo indica que a taxação pode causar uma queda de 0,16% no PIB, o equivalente a mais de 19 bilhões de reais. Os estados mais prejudicados seriam São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. A estimativa também é de que quase 110 mil vagas de emprego sejam fechadas. O setor agropecuário é o que teria maior perda, seguido do comércio. A projeção é que as exportações recuariam 2,44% e as importações 1%. Isso naturalmente vai fazer com que o dólar tenha uma alta no Brasil, porque nós vamos ter uma redução de entrada de dólares na economia. Isso é um problema muito grande, porque isso também vai fazer com que o governo tenha problemas inflacionários, ou seja, a economia tenha problemas inflacionários. Com isso, vai ser necessário que se mantenha por mais tempo a alta taxa de juros. Mesmo com esse cenário, o Ministério da Fazenda elevou nesta sexta-feira a projeção do PIB para este ano, de 2,4% para 2,5%.
O comitê criado pelo presidente Lula para estudar as medidas de reciprocidade vai ter representantes dos ministérios da Casa Civil, da Fazenda e das Relações Institucionais. E deve ouvir os setores que mais exportam aos Estados Unidos. De acordo com Geraldo Alckmin, que será o coordenador do grupo, 4.000 empresas que fabricam no Brasil são americanas. Os 10 produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil, 8 não têm imposto de importação. Com o Brasil, eles têm superávit comercial. O Brasil não é problema para os Estados Unidos. Por isso que a medida é incompreensível e vai tornar o produto deles mais caro.